Olá pessoal, então aqui no nosso canal Minutos de Biologia, você já curtiu, você já fez a sua inscrição, vamos dar sequência então ao estudo da evolução de briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Tranquilo, você vai com certeza aprender. Nesse primeiro momento, nessa aula, nós estudaremos como que foi a transição entre clorófitas e as plantas que estão adaptadas no ambiente terrestre. Por que eles acreditam que foram as algas verdes ou clorófitas que foram as pioneiras, as ancestrais de todos os vegetais que estão no ambiente terrestre? Olha lá, para você ver as evidências evolutivas. Então, um primeiro argumento que fala que a alga verde, ou clorófita, foi o ancestral das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, está aqui, reserva energética de amido. Quando a alga verde ou clorófita faz fotossíntese, a principal reserva energética dela é o amido. Quando você percebe isso nas briófitas apresentadas pelos musgos e hepáticas, pteridófitas, a famosa samambaia, gimnosperma, o pinheiro, a árvore de Natal, as angiospermas, aquelas plantas com flores e frutos, elas também fazem fotossíntese com a reserva de amido. Olha a primeira coincidência, hein? Primeirinha. Tipo de clorofila A e B, você percebe isso na alga verde ou clorófita? Nós temos 4 tipos de clorofilas, representadas por letras para ficar mais didático. Clorofila A, B, C, D. E aí, nesse caso, A, B, C, D, nós percebemos que a A e a B faz parte da alga verde, clorofila A e B. Quando você na briófita observa isso, vai ver também a clorofila A e B, pteridófita, clorofila A e B, gimnosperma também, e a angiosperma. Olha lá, segunda coincidência. Clorofila A e clorofila B. Parede celular e celulose. Quando nós estudamos as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, quando você estuda a parede celular, normalmente você ouve falar feita de celulose. Quando faz o estudo da parede celular da alga verde, você também percebe que é de celulose. Então, essas 3 evidências evolutivas corroboram para fazer com que a teoria da evolução coloque a alga verde como ancestral de todas as plantas que estão no ambiente terrestre. Vamos observar essas linhas pretas aqui para que você possa entender o que é isso. Isso é o cladograma. O próprio Charles Darwin pensa a vida em forma de uma árvore. Então, nesse caso, o cladograma está aí para poder mostrar essa relação filogenética que tem entre esses seres vivos aí. Então, nós temos a alga verde, essa começou a sofrer modificações. Essa pontinho vermelho aqui está mostrando que a partir desse ponto, então surge o embrião multicelular. Nós temos as plantas com embrião multicelular surgindo no reino vegetal. Nós temos também o surgimento dos arquegônios e anterídeos lá na frente. Nós estudaremos as briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma separadamente. E você vai perceber que o arquegônio é a parte feminina responsável pela produção de uma célula chamada de osfera, enquanto que os anterídeos, aqui nas briófitas e pteridófitas, você vai perceber a formação do gameta masculino, chamado de anterozoide. Nós veremos isso no estudo individual de cada plantinha dessa. Só apresentando aqui para você. Então, nesse cladograma, nós percebemos o surgimento do embrião multicelular, os arquegônios e anterídeos, e aqui nesse ponto chamado de nó, representa uma mutação, uma mudança, dando origem a uma determinada linhagem de vegetal, que são, no caso, as briófitas. Essas plantas, elas não apresentam um aspecto adaptativo muito interessante para viver totalmente aqui no ambiente terrestre. Elas apresentam, por exemplo, dependência de água para a reprodução, bem como outras características que a obrigam a viver mais em ambiente úmido. Mas, como o próprio cladograma está nos mostrando, após as briófitas, nós temos aqui as pteridófitas, onde a partir desse ponto, olha lá, o surgimento do esporófito dominante. O que seria o esporófito? Não se preocupe com esse lance de esporófito, gametófito, que normalmente confunde muitos alunos. Aqui você vai aprender tranquilo, super fácil. O que seria o esporófito? O esporófito é aquilo que você observa na samambaia. É a parte que é responsável pela produção do esporo. Mas cadê o esporo, professor? Calma, nós veremos isso. O esporófito começa a crescer, a se desenvolver, enquanto que você percebe que o esporófito nas briófitas é pequenininho, aqui já começa a crescer. O esporófito é o que você observa ao olhar, por exemplo, para o pinheiro.
é essa estrutura que você está observando. Então, ele começa a crescer justamente para captar mais luz. Então, o esporófito começa a crescer, vasos condutores, o que, que seria isso? Você estudará mais na frente um conjunto de células que facilita a subida de água e minerais, xilema, a descida da seiva elaborada, o açúcar resultante da fotossíntese, que é o floema, surge a partir das pteridófitas. E folhas e caules já começam a surgir a partir daqui. E a coisa evolui. Aí nós começamos a perceber as gimnospermas, o nome já está falando, esperma, semente. Olha lá, a semente surgindo a partir das gimnospermas, o pinheiro, bem como o crescimento lateral, ou seja, esse caule ficando mais espesso, mais grosso. Mas até então, cadê a flor? Olha lá, nas angiospermas nós temos uma flor muito atrativa, com vários mecanismos de polinização, bem como a presença dos frutos. Então você percebe nessa linha evolutiva a sequência de transformações e de aquisições, importante, hein? Que as plantas foram adquirindo com o passar do tempo. Passando para a nossa outra imagem, aqui você já percebe, muito didático esse esquema, o que é esse gametófito, o que é esse esporófito. Ainda você não vai fechar todo o seu conhecimento aqui, mas já vai começar a ter noção do que seria esse gametófito, do que seria esse esporófito. E qual a importância dessas mudanças que estão acontecendo, conforme esse esquema está mostrando. Vamos ler aqui, ao longo da evolução, o gametófito diminui e o esporófito aumenta. Por que será isso? Então, as briófitas são as únicas plantas que têm o G maior do que E. Ai, tranquilo, G, abreviação de gametófito, é a abreviação de esporófito. Então, por que essas plantas aqui, ó, elas apresentam o gametófito maior do que o esporófito? E o que aconteceu? Por que o esporófito foi reduzindo? Olha essa linha aqui, pessoal. Olha essa linha está na descendente, olha para você ver. Enquanto que o esporófito dessa planta, as briófitas, olha lá, em cima as briófitas, a única que apresenta o gametófito maior do que o esporófito. Esse gametófito é a parte que normalmente você observa na natureza ao se aproximar de um musgo, de uma hepática, uma planta de pequeno porte, muito pequenininha, e que normalmente está no período chuvoso ou em algum local que está muito úmido. Então, esse gametófito, ele é clorofilado, faz fotossíntese, e sobre ele está sustentando o esporófito, ou seja, a parte da planta que produz esporo. Olha o nome, muito fácil. Esporófito é a parte da planta que produz esporo. Olha lá, esporo, fito, esporo, fito. Fito planta, fito quer dizer planta, que vai produzir esporo, ou seja, a parte da planta que vai produzir esporo. E por que chama gametófito essa parte aqui de baixo? Parte da planta que vai produzir gameta. Relembro, lá na frente você vai estudar o ciclo detalhadamente e vai ver isso acontecer. Por enquanto é só mesmo o conhecimento do nome. Então aqui nós temos o gametófito, no caso aqui dessas briófitas, desenvolvido, clorofilado e sustentando esse esporófito, que é aclorofilado, não dura muito tempo, ele solta os esporos e a tendência dele é desaparecer daqui de cima. Tranquilo? Agora, olha o que está acontecendo na medida que você vai para a samambaia. Aquilo que você enxerga ao olhar para a samambaia é o esporófito. Na folha da samambaia tem alguns pontinhos meio marrom, meio escuro ali, onde é responsável pela produção de esporo. Veremos isso, não se esqueça. Por isso que isso é chamado de esporófito. Então, essa parte que você vê da samambaia é o esporófito, enquanto que essa estrutura aqui que parece meio que um coração, chamado de gametófito ou prótalo cordiforme, ou seja, em forma de coração, ele é o gametófito. É mais ou menos 25% do tamanho de uma unha da gente, certo? Só para que você tenha noção. Mas por que vai sendo interessante o esporófito crescer? Captação de luz, mais importante no ambiente terrestre, tem uma planta aqui, outra aqui. Então, de repente, eu estou crescendo meu esporófito, isso facilita a captação de luz. Olha o que aconteceu quando você vai para as gimnospermas. Nossa, aqui você já percebe uma árvore mais desenvolvida, então o esporófito cada vez maior, não é isso? E o gametófito cada vez microscópico. Interessante que o vegetal cresça para ter mais porte físico na captação da luz. Fechou? Beleza? Tranquilo? É isso. Nesse primeiro momento, o mais importante é que você tenha isso em mente, ou seja, de onde partiram os vegetais que estão no ambiente terrestre, quais são as provas que ligam as algas verdes ou clorófitas a esses vegetais e o que na verdade quer dizer esse esporófito,
crescendo e o gametófito diminuindo, captação de luz. E o que tem para cenas do próximo capítulo? Olha lá, pessoal, quem vem por aí? Falaremos das briófitas. Até mais, um bioabraço. Se inscreva, curta aí. Conto contigo, te aguardo. Bye, bye.